tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 2, amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 2. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, diz assim: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Só até aqui, meus irmãos. É a história de Ana, né, meus irmãos? Ana, né, meus irmãos? Uma mulher de muita fé, né, meus irmãos? Uma mulher que buscou muito, né, meus irmãos? Para obter o seu milagre, meus irmãos. Mas ela alcançou o seu milagre, a sua bênção, meus irmãos. Porque o sonho de Ana, né, meus irmãos? Como muitas mulheres, né, meus irmãos? Ele ter filhos, né? Só que Deus, né, meus irmãos, tinha cerrado a Mário de Ana. Porque tudo é como Deus quer, né, meus irmãos? É como a gente quer. Porque a nossa vontade é uma, mas a de Deus é outra, né, meus irmãos? E Deus, ele tinha cerrado a Mário de Ana, meus irmãos. Não que ela não podia ter filho, meus irmãos. Que ela podia ter filho, meus irmãos. Mas Deus cerrou a Mário dela, meus irmãos. Porque Deus não queria dar filhos para ela naquele momento, né, meus irmãos? Deus quis testar a fé dela, né, meus irmãos? Deus testou a fé de Ana, meus irmãos. Né? Cerrou a madre dela por um tempo, né, meus irmãos, né? Mas ela buscou, meus irmãos, ela, né, perseverou, ela foi em busca do seu milagre, meus irmãos. E o seu marido, né, meus irmãos, Elcana, né? Tinha ela e tinha a Penina, né, meus irmãos? Suas duas esposas, Penina e a Ana. A Ana tinha filho, né, meus irmãos? Tinha muitos filhos, né, meus irmãos? E Ana não tinha. Mas porque Ana não tinha, não porque ela não podia ter. Porque foi Deus que cerrou a madre dela. Mas de um tempo certo, meus irmãos, Deus abriu a madre de Ana. E Ana gerou, meus irmãos. Penina teve filho, meus irmãos. Mas não teve o profeta, meus irmãos. Porque Ana teve o profeta, meus irmãos. Ana gerou Samuel, profeta, sacerdote e juiz, meus irmãos. Porque Penina zombava muito de Ana, meus irmãos. Porque tinha filhos e Ana não tinha. Porque ela achava que Ana não ia ter filhos. Mas Ana teve filho, meus irmãos. Porque tudo era no tempo de Deus, meus irmãos. Porque Deus cerrou a madre de Ana, mas no tempo certo Deus abriu a madre dela, meus irmãos. E ela gerou, meus irmãos. Gerou o profeta Samuel, sacerdote e juiz, meus irmãos. Não foi qualquer um que Ana gerou, meus irmãos. Penina teve filhos, mas nenhum deles foi profeta, meus irmãos. Igual de Ana. Porque Ana deu a luz, meus irmãos, ao Samuel profeta, juiz e sacerdote, meus irmãos. E Ana tinha o amor do seu esposo Elcana, meus irmãos. Porque Elcana não amava Penina, meus irmãos. Elcana amava Ana, meus irmãos. Só que Penina, meus irmãos, sabia que ele amava Ana. Por isso que ela debochava, zombava de Ana. Porque a Penina sabia que Elcana amava Ana. Por isso que ela zombava da Ana, debochava. Porque Penina, meus irmãos, ela é zombadora. Penina era debochada, meus irmãos. Mas a Penina tem que saber, meus irmãos, que o amor de Elcana, meus irmãos, era de Ana. Porque não é diferente da minha tua vida, meus irmãos. Quem de nós, meus irmãos, nunca teve peninas nas nossas vidas, meus irmãos? Porque peninas, meus irmãos, elas são debochadas. Peninas, elas são zombadoras, meus irmãos. Gostam de zombar. Mas só que penina tem que saber, meus irmãos, que comigo, com você, elas não podem, meus irmãos. Porque quem ama, meus irmãos, é mulher de fé, é mulher guerreira, é mulher que busca. E quando é você buscando, meus irmãos, Deus, ele trabalha na tua vida. Porque penina, meus irmãos, não pode ficar no meio do teu caminho, não. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando a penina da minha e da tua vida, meus irmãos, do meio do teu caminho. Porque Elcana, meus irmãos, ele ama a Ana. E não Penina, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando a Penina da minha e da tua vida, do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque o amor de Elcana, meus irmãos, é da Ana. Porque é a Ana que Elcana ama, meus irmãos. A Penina até teve filho, gerou. Mas o amor de Elcana ela nunca teve. Porque o amor de Elcana foi sempre de Ana. Elcana sempre amou Ana. Ele sempre deu o melhor para ela. As melhores porções ele dava para Ana, porque ele amava ela. Não é diferente da minha tua vida, meus irmãos. Quantas de nós, meus irmãos, não estamos passando por isso, né? De ter nossos maridos, nosso marido está com mulher na rua, está se envolvendo com peninas na rua. Mas só que peninas tem que saber, meus irmãos, que ela entrou no meio do teu caminho, meus irmãos. Ela vai ter que sair, meus irmãos. Porque ninguém pode roubar, meus irmãos, o meio do teu marido. Ninguém pode roubar o que Deus deu a mim e a você, meus irmãos. Porque o que é meu e seu, meus irmãos, é meu e seu. Ninguém pode tomar, meus irmãos. Não tem penina nenhuma que possa tomar o meio do teu marido, meus irmãos.
Porque Penina, meus irmãos, ela até entra no nosso caminho porque é permissão de Deus. Ela vai ter que sair, meus irmãos. Que elas vão ter que ver que o amor do meu do teu marido, meus irmãos, é nosso. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Não tem Penina que possa tomar o meu do teu marido, meus irmãos. Porque a Penina, ela é debochada, meus irmãos. A Penina é zombadora. Ela entra no nosso caminho, meus irmãos, nas nossas vidas, para nos destruir. Para acabar com os casamentos, meus irmãos. Mas Penina tem que saber que ela vai ter que sair do nosso casamento, meus irmãos. Porque Deus nessa tarde, meus irmãos, está tirando a Penina do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque o amor do meio do teu esposo é nosso, meus irmãos. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma boa tarde. E Penina, meus irmãos, vai ter que sair da tua vida. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. Não tem Penina, não tem Pombagira, não tem Jezabel, não tem Dalila, meus irmãos, que fique no meio do teu caminho. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, é meu e teu. Ninguém pode tomar, meus irmãos. Porque a Penina é debochada, meus irmãos. Penina é zombadora. Ela quer disputar, meus irmãos. Mas ela não pode disputar com a mulher de fé, com a mulher que busca, com a mulher que ora. Ela não pode, meus irmãos. Porque quando você é uma mulher de fé, que você busca, meus irmãos, ela tem que sair do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque a oração, meus irmãos, tem muitos seus efeitos, meus irmãos. Quando você oramos, quando você buscamos, meus irmãos, não tem nada que fique no meio do teu caminho, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando todo entulho do meio do teu caminho. Toda a Penina, toda a Isabel, toda a Dalila, meus irmãos, do meio do teu caminho. Porque ninguém pode tomar o que é meu e o que é teu, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, você só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus está arrancando todo entulho do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque ninguém pode tomar o que é meu e o que é teu. Porque o que é meu e teu, meus irmãos. Não tem Penina nenhuma que possa ficar com o que é meu e o que é teu, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Uma boa tarde.